Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Estou te convidando hoje para conhecer um livro muito legal de 1934 de um filósofo austríaco chamado Karl Popper. Popper vai escrever um livro chamado A Lógica da Descoberta Científica, onde ele vai desconstruir um pouco o que é a ciência na modernidade e vai propor uma nova ciência, baseada em um critério que ele chama de critério da falsificabilidade, onde ele vai entender como a ciência deve se portar a partir do século XX. Está curioso para conhecer essa obra maravilhosa do Karl Popper e como que a ciência se comporta diante dessa proposta? Bora filosofar! Então, só para a gente entender, Karl Popper ele nasce na Áustria em 1902, morre há pouco tempo, morreu em 1994, tá? Um importantíssimo dos filósofos mais importantes do século XX, e que ele vai trazer uma metodologia científica nova. Né? Antes da gente entender, é importante a gente entender o que veio antes dele. Né? A gente vem de duas importantes revoluções científicas. Uma do início da ciência, lá dos gregos, em Aristóteles. Aristóteles ele vai desenvolver a primeira ciência, baseada ali na dedução e na indução. O método científico de Aristóteles é um método baseado nas causas primeiras das coisas, a partir de uma ordenação do conhecimento, que começa na percepção, passa pela memória, chega na experiência, atinge uma arte para chegar à própria ciência. E esse caminho aristotélico é um caminho dedutivo e indutivo. Depois, no século XVI, 2000 anos depois de Aristóteles, vão aparecer os filósofos cientistas, a começar em Copérnico, ainda no século XV, passando por Galileu Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler, e todos esses grandes pensadores vão fazer a revolução científica, aquilo que durante um tempo ficou conhecido como o admirável mundo novo. E essa ciência, muito baseada no empirismo de Francis Bacon e de John Locke, vai se pautar muito na ideia de um método indutivo, que parte do particular para se chegar no geral. Quando no século XX aparece Karl Popper, ele vai desenvolver um outro método, onde ele vai entender falhas na revolução científica dos gregos, lá de Aristóteles. Principalmente, ele vai criticar muito a revolução científica do século XVI, sobretudo Francis Bacon e John Locke, e ele vai propor o seu método científico. Ele vai entender um caminho para se chegar à verdade. Será que a verdade é absoluta? Será que aquilo que a ciência define como verdade deve ser entendido de uma forma absoluta e clara como o único critério de verdade? Karl Popper vai resolver isso para nós. Ele vai nos responder isso, entendendo que a ciência ela não é feita de verdades absolutas. A ciência ela é feita de hipóteses que devem ser desconstruídas. A gente vai entender isso nesse livro, que é um livro muito legal, onde ele vai propor todas essas bases. Vamos para a aula? Como eu falei para vocês, o Karl Popper é um filósofo do século XX, nasce no ano de 1902, morre em 1994, ele é austríaco, ele é da escola austríaca de filosofia, e ele vai ter um olhar interessante sobre a ciência. Em tempos agora de Covid-19, descoberta da vacina, definições de conceitos científicos, né, tem se discutido muito, por exemplo, o papel da OMS diante das verdades absolutas em torno do Covid. O Karl Popper ele vai trazer algumas ideias bacanas para a gente refletir. E o livro que o Karl Popper escreve para desenvolver a sua tese sobre essa ciência, esse método científico, é publicado no ano de 1934, chamado Lógica da Descoberta Científica. E nele, ele faz uma primeira análise do que é a ciência. E ele vai buscar o que tem antes dele sobre ciência, o que foi pensado antes dele sobre ciência, para ele propor o seu método científico. E na primeira grande revolução científica, os gregos vão trazer a ciência como a verdade que corresponde à realidade. Quando eu falo gregos, entendam Aristóteles, que é o pai da ciência, é o Aristóteles que, por meio da dedução e da indução, vai entender uma verdade que corresponde a uma realidade. Então, por exemplo, isso é um óculos. Isso é uma verdade que corresponde a essa realidade. Dentro dessa perspectiva aristotélica, não há uma contestação. Não há espaço para alguém levantar a mão e falar, não, isso é um livro. Não, porque isso é uma verdade que corresponde a uma realidade. E que realidade é essa que Aristóteles fala? Os conceitos universais. Se eu for agora na Austrália e ver um objeto como esse, ele vai ser chamado de óculos. Porque a ciência definiu como tal.
Os conceitos universais de Aristóteles são a ferramenta dessa primeira revolução científica. Passamos um tempo, chegamos na Idade Moderna, e aí nós vamos ter os filósofos cientistas, e dois caminhos da ciência chamam a atenção para o Karl Popper na lógica da descoberta científica. Uma delas é a de Descartes. Descartes entende ciência como uma evidência lógica. Ele desenvolve um método chamado funil da dúvida, ou princípio da dúvida, onde a ciência deve duvidar de tudo. A ciência deve colocar tudo em dúvida. René Descartes chega a afirmar que só uma coisa não gera dúvida: a própria dúvida. Então eu devo expor um objeto à dúvida, eu devo duvidar até que não haja mais dúvida em torno do objeto. No momento em que eu chego à conclusão que não há mais dúvida em torno daquele objeto, aquilo se torna uma verdade. E aí nasce a ciência. A ciência é resultado da dúvida. Só que para Descartes, chega um momento que não há mais dúvida. É uma ideia indubitável. O que é a verdade para Descartes? É uma ideia que sobreviveu à dúvida. Karl Popper vai refutar essa ideia também. Daqui a pouco você vai entender isso melhor. Porque para ele, toda ideia que sobreviveu à dúvida não é ciência. O objeto torna-se um conhecimento científico quando ele é passível de ser falsificado. Quando ele é passível de ser refutado. Então eu duvidei de várias coisas, até que eu cheguei numa verdade que isso aqui é um óculos. Chamar isso de óculos é uma ideia indubitável. É uma evidência lógica. Porque desde que você nasceu, você vê objetos como esse e o trata como óculos. E também, analisando a Revolução Científica do século XVI, Karl Popper, na lógica da descoberta científica, vai fazer uma reflexão sobre Francis Bacon. E sobre a ideia de empirismo indutivo do Bacon, vou deixar guardado, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Tem uma parte bem interessante que ele deixa no livro para isso. O fato é que nessas duas primeiras grandes revoluções científicas, Karl Popper ele vai encontrar elementos que ele não entende como ciência. Porque o que é ciência para o Karl Popper? A ciência não é algo linear. A ciência não é algo que deve ser caminhado para chegar numa verdade absoluta. Não. Porque a verdade absoluta ela não é ciência. Quando eu determino algo como verdadeiramente absoluto, eu estou transformando a ciência em mito. Quando eu trato uma verdade como algo inquestionável, eu vou praticamente dar um caráter sagrado à verdade. Quando, na verdade, a ciência ela deve trabalhar com desconstruções. Para Karl Popper, toda teoria científica ela é resultado de uma conjectura. Ela é resultado do momento. Que agora aquilo ficou determinado como aquele conhecimento. Mas ele está aberto a ser refutado, ele está aberto a ser questionado. Por quê? Porque a verdade científica para Karl Popper deve levar as pessoas a refletir. Não pode trazer consigo uma verdade absoluta. Ela deve ampliar o olhar sobre a verdade. Então, ao falar para vocês que isso é um óculos, imediatamente deve surgir alguém no meio da sala para levantar a mão e duvidar que isso seja um óculos. Refutar a tese de que esse objeto seja um óculos. Porque se eu considerar que tudo que se parece com esse objeto é um óculos, ser um óculos, tem coisas que não são. Então, essa nova fase da ciência, inaugurada pelo livro A Lógica da Descoberta Científica do Karl Popper, vai trazer uma desconstrução da ideia de que a ciência ela é absoluta. Não. Ciência é uma série de hipóteses que estão cabíveis a ser refutadas, que estão passíveis de ser questionadas. Uma vez que ela não é passível de ser questionada, ela não é um conhecimento científico. Para Karl Popper, ela torna-se um mito. Partindo dessa ideia, ele vai criticar duramente a ciência moderna empírica, sobretudo o Francis Bacon e o John Locke. Em Francis Bacon, ele vai criticar o método que o Bacon chama de empirismo indutivo. O que seria o empirismo indutivo do Francis Bacon? Todo conhecimento particular
ele deve levar a chegar a um conhecimento geral. Para o Francis Bacon, se eu provar repetidamente 10 vezes um prato de comida, aquele prato de comida ele vai ser gostoso ou não, por mais que em qualquer lugar que eu esteja. Então, o método empírico indutivo do Francis Bacon parte da seguinte ideia: eu tenho uma experiência particular. Essa experiência gera em mim uma análise. Essa análise provoca uma observação. Essa observação provoca resultado. Esse resultado chega numa comprovação geral. Esse é o método indutivo do Francis Bacon. Então, eu comi uma vez um prato de comida. Analisei, observei. Comi uma segunda vez. Comi uma terceira. Vai chegar uma hora que eu vou chegar numa verdade absoluta com relação àquele prato de comida. E se daqui a 20 anos eu ver um prato de comida como aquele, eu vou ter conclusões sobre aquele prato de comida sem necessidade de prová-lo. Por quê? Porque por um processo particular eu cheguei a uma concepção geral. O Karl Popper vai falar: será que é isso? Será que o caminho é esse? O Popper não. O Popper ele entende que essa ideia do Bacon ela não possui um fundamento lógico. Porque eu posso pegar um prato de uma lasanha feito pela minha mãe, que tem um tempero. E posso pegar um prato de lasanha feito por uma mulher desconhecida. Há 38 anos eu como lasanha. Então, dentro de uma lógica indutiva, se eu ver o prato de lasanha daquela desconhecida, antes de comer eu sei que é gostoso. Porque visualmente, a partir da experiência, eu pude chegar a uma compreensão geral sobre aquela lasanha. Aí eu dou uma garfada e descubro que aquilo lá não é uma lasanha à bolonhesa que minha mãe faz, é uma lasanha de berinjela. Não, eu estava equivocado na minha conclusão. Então, segundo Karl Popper, o empirismo indutivo do Francis Bacon é equívoco. Por quê? Porque ele entende que esse empirismo indutivo pode ser desenvolvido de duas formas. Bacon propõe seu empirismo indutivo de duas formas. Numa primeira forma, o Francis Bacon chama de enumeração. O que seria isso? Fazer observações repetidas para chegar a uma generalização. Então, vou repetir a experiência, repetir até que chega uma hora que eu não preciso repetir mais. Porque eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a uma generalização. O Karl Popper vai levantar a seguinte questão: não, nenhum número de observações particulares é capaz de estabelecer certeza de regra absoluta. Por mais que a ciência repita experiências particulares, ela nunca vai chegar a um geral absoluto. Porque a experiência ela é particular. Então, essa ciência empírica do Francis Bacon, baseada numa indução enumerada, ela está passivelmente fadada ao erro. Ela é equivocada. Porque o que eu experimento é resultado da minha experiência, não da experiência do outro. E uma outra forma que o Francis Bacon propõe seu empirismo indutivo e que é criticado pelo Karl Popper no livro é o critério indutivo de eliminação. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em cima da mesa todas as teorias sobre aquele fato e eu vou rejeitar aquelas teorias que são comprovadamente falsas. Até que eu fique naquela teoria verdadeira. Aí o Karl Popper levanta a seguinte questão: não, mas peraí, essas teorias falsas, em algum momento já foram verdadeiras e que agora são provadas que são falsas? Ora, então essa verdadeira que sobrou agora, em algum momento no futuro, alguém vai provar que é falso. O fato de uma teoria não ter sido rejeitada agora não significa que no futuro ela não vai ser rejeitada. Então a indução por enumeração também está errada. Essa ciência desenvolvida pelo Francis Bacon vai ser duramente criticada pelo Karl Popper. Vai falar, não, peraí, a indução é boa, só que ela não pode ser um conhecimento científico. Ela deve ser um conhecimento particular.
Então, hoje, por indução, eu gosto de comida japonesa. Um dia eu não gostei, hoje eu gosto. Por quê? Porque eu segui o método da enumeração do Francis Bacon. Eu repeti, até que eu não, beleza, eu gosto. A teoria geocêntrica foi comprovadamente falsa. E persiste a teoria heliocêntrica. Só que por um princípio de eliminação, eu não posso ter o heliocentrismo como uma verdade absoluta. Porque vai que no século 23 a ciência desenvolveu uma análise tão profunda que comprovou que o Sol não está no centro da Terra, do universo. Então, Karl Popper no livro vai criticar o prisma indutivo do Francis Bacon. E ele vai criticar também o John Locke. Olha que interessante. Ele vai criticar a ideia da tábula rasa do John Locke. O que é o método da tábula rasa? O John Locke ele entende que as experiências elas deixam marcas em nossa mente. Quando eu nasci, eu era uma folha em branco. Não havia conhecimento algum sobre a minha consciência. Para o John Locke, a ciência deve partir de uma tábula rasa. Ou seja, um cientista, ao fazer um experimento, ao fazer uma análise, uma busca para um remédio, para uma vacina, ou pelo simples conhecimento científico, ele deve partir de uma tábula rasa, ou seja, um papel em branco. Essa tábula rasa do John Locke parte da ideia de que a mente humana ela encontra-se inicialmente vazia e as sensações vão preenchendo por um processo que o John Locke chama de processo de abstração. E a ciência é uma tábula rasa para John Locke. O conhecimento parte do nada, parte de uma folha em branco. E nós vamos preenchendo, nós vamos construindo esta folha em branco à medida que nós vamos vivendo experiências. O Karl Popper vai encontrar um problema nesse elemento. Ele vai dizer o seguinte, ó, peraí, isso é um mito. Porque a ciência não é uma folha em branco, o homem não é uma folha em branco. A ciência, ela está carregada de sinais que já estão escritos. A tradição, os elementos culturais já fazem parte da natureza humana. Então, o cientista, quando ele vai fazer um experimento, ele traz com ele toda a tradição da sociedade, da sua cultura, da sua história. Então, ele não parte de uma tábula rasa, ele parte de um quadro cheio de sinais. Então, entender o método científico como uma tábula rasa é transformar a ciência em um mito, segundo Karl Popper no livro. O Karl Popper ele vai entender que, como não há uma tábula rasa, como não há uma folha em branco, a observação ela nunca vai ser neutra, porque ela vai ser carregada dos elementos culturais. O cientista, quando ele vai fazer uma análise, ele já traz consigo uma expectativa. O laboratório que está descobrindo a vacina para a Covid já há uma expectativa da cura da doença. Então, não é neutra. Então, não há uma tábula rasa. Então, essa ciência empírica, fundamentada no Francis Bacon e no John Locke, vão ser refutadas pelo Karl Popper no livro. E aí ele vai propor o que é o método científico para ele. O método científico de Karl Popper é chamado de método dedutivo hipotético. Guarde essa palavra, ela aparece muito no livro. Hipótese. Hipotético. Primeira coisa que o Karl Popper desenvolve na sua tese é entender que a ciência ela não é absoluta. Se eu digo para vocês que o meu celular é preto, deve surgir imediatamente uma série de hipóteses que devem refutar o fato de meu celular ser preto. Porque eu corro o risco de transformar a cor preta num mito se eu entender isso como uma verdade absoluta. O Karl Popper ele vai partir da seguinte tese, olha que interessante. O que é o conhecimento? Para ele, no livro, as hipóteses científicas validam o conhecimento por meio de teses. Não por meio de verdades absolutas, não por meio de dogmas,
mas por teses. Essas teses, elas vão sempre aumentar o grau de confiança na ciência. Então, se eu digo que meu celular é preto, deve haver uma tese que contraponha o fato de ele ser preto. E aí, quanto mais se questiona a cor preta, mais válido e mais confiante é a ciência. Então, o cientista, ele é, antes de tudo, um sujeito que constrói hipóteses. A ciência, ela trabalha com hipóteses. E veja que interessante. Quando eu entendo a ciência como uma série de hipóteses a serem refutadas, a ciência se torna inesgotável. Porque se eu parto da ideia de que isso aqui é uma cor preta, pelo método empírico indutivo do Francis Bacon, acabou a ciência. Isso aqui é preto e pronto, acabou. Se eu parto da ideia de que isso aqui é preto, porque eu tenho uma tábula rasa, ou algo neutro, uma folha em branco, e eu passo a conhecer isso como preto, acabou a ciência. Agora, se eu trato a ciência com hipóteses, ela nunca vai acabar. Ela torna-se inesgotável. Então, o cientista, ele deve ser um sujeito que deve questionar os elementos apresentados. Ele deve questionar os resultados. Portanto, o princípio de generalização proposto por Francis Bacon cai por terra agora. Porque o que a ciência deve fazer? Levantar hipóteses. Isso torna a ciência hipotética do Karl Popper uma ciência prática. E o que é a praxis de Karl Popper? Eu devo sempre recolher elementos para falsificar a teoria anterior. Não dizer que a teoria anterior é uma mentira, não. Mas dizer que a teoria anterior ela era carregada de hipóteses contrárias, passíveis de erro. Porque o Popper no livro deixa claro que o erro é o motor da ciência. Porque o erro ele valida o conhecimento. Uma vez que é apresentado um conhecimento no método científico, o próximo passo da ciência deve ser o quê? Encontrar o erro. E ao encontrar o erro, falsificar essa tese. Não no sentido de tentar mostrar que aquela tese é mentirosa, não. Mas ampliar a tese, aumentar o grau de confiança daquela tese. Então, no momento em que o laboratório desenvolver e publicar e colocar nas prateleiras a vacina da Covid, imediatamente vão surgir hipóteses que vão tentar refutar aquela tese. Isso vai tornar a ciência infinita. A ciência indutiva do Francis Bacon, ela era finita. Uma vez que chegou na generalização, acabou. A ciência baseada na tábula rasa do John Locke, ela de alguma maneira ela é finita também. Porque uma vez que a mente abstraiu aquele conhecimento, ok, acabou. A ciência hipotética do Karl Popper, não. Ela é infinita. Porque ao descobrir o erro, novas possibilidades vão surgir. E aí eles levantam a seguinte questão, no final do livro. Como se inicia o conhecimento científico? Como é que o conhecimento científico começa? Para o Karl Popper, o conhecimento científico ele começa com um problema. O problema é o início de todo conhecimento científico. E esse problema ele é gerado por um conhecimento anterior, que foi questionado, que foi refutado. E ao solucionar esse problema, vai surgir outro, que vai refutar esse aqui. E a ciência vai se tornar essa engrenagem que nunca para. Cheia de problemas e hipóteses. Problemas e hipóteses. Gravem essas duas palavras. Elas estão muito presentes na obra de Karl Popper. Hipótese, problema. Hipótese, problema. Quem vem primeiro? A hipótese ou o problema? Não se sabe. É aquela pergunta que a gente ouve desde criança. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? O problema é o início para aquela hipótese. Mas ele é o fim da hipótese anterior. E o problema para o Popper na verdade, o quê? É uma questão cuja solução, a princípio, não está aparente. É um problema. Então, ao dizer que meu celular é preto ou que esse objeto é um óculos,
Para alguém, isso vai gerar um problema. Porque o conhecimento ele não está aparente. Então, alguém levanta uma hipótese. O problema para o Karl Popper é uma contradição entre as afirmações estabelecidas. E é nessa hora que vai surgir a segunda palavra. A hipótese ou hipótese científica. E é legal a expressão que ele usa no livro. Ele entende que a hipótese é uma conjectura, ou seja, um estado momentâneo, desenvolvida por mentes criativas. Olha que legal a expressão, mentes criativas. Para o Karl Popper, o cientista ele é, antes de tudo, um ser criativo. Porque ele vai criar essas hipóteses. Ele vai enxergar aquele elemento, vai encontrar um problema e, por meio do problema, vai criar a hipótese científica. E a hipótese ela não é resultado de rotina. A hipótese não é uma indução, como o Bacon falou. Não. A hipótese vem de um estado de criatividade. Espera aí, aqui tem alguma coisa. Vou estudar e vou levantar uma hipótese sobre aquilo. Gerei um novo problema. E eu vou passar a minha vida estudando aquelas hipóteses para solucionar aquele problema. E eu devo saber que vai chegar alguém em algum momento que vai chegar naquela solução minha, naquele conhecimento científico, e ele vai levantar uma hipótese para questionar ao meu conhecimento. E a isso, Karl Popper chama de critério de falsificabilidade. O que seria isso? Uma teoria ela só é científica se for possível de ser falsificável. Se aquilo não é possível de ser falsificável, ela não é teoria científica, ela é mito. E o dogma e o mito ele está muito distante da ciência para o Karl Popper. Ele vai entender que as consequências do estudo necessariamente ela tem que ser refutada. Necessariamente ela tem que ser questionada por novos fatos. Dessa maneira, se chega ao conhecimento científico. Se aquele conhecimento final ele não estiver espaço para ser refutado, ele não é ciência. Ele é um mito. E aqui ele está criticando René Descartes. Porque para o Descartes eu vou duvidando, eu vou refutando, cheguei na verdade. Acabou. Próximo passo. Não. Cheguei na verdade? Ok. Vai aparecer alguém e vai falar, não, isso não é verdade. Por causa disso, 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 disso e disso. Vai levantar hipóteses. Até que se chega no novo conhecimento científico. Chegou, vai aparecer alguém que vai falar, não, isso não é verdade. Por causa disso, 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 e por aí vai. E assim se faz a ciência. Pessoal, é isso aí. Espero ter ficado bem clara essa tese. Eu vou começar a fazer algumas aulas sobre ciência. Vocês vão gostar bastante. Essa do Karl Popper, baseada na sua obra, ficou bem bacana. Depois, qualquer coisa, deixa algumas mensagens aqui nos comentários, dúvidas, questionamentos e sugestões para que a gente possa sempre crescer junto. Espero vocês na próxima aula. E se você continuar comigo, bora filosofar.